Olá pessoal, aqui Daniel Oliveira, contador independente. Nesse vídeo eu vou falar sobre a metodologia de implantação, configuração, migração de sistema ERP para o Bling, né? Você que está tentando fazer as suas configurações aí de uma maneira caseira ou com algum profissional aí de mercado que de repente não tenha tanto conhecimento, tanta ênfase no sistema ERP Bling, você pode estar utilizando-se um pouquinho desse vídeo para entender um pouco sobre as nuances dessa ferramenta, bem como buscar aí solução, né? São duas situações diferentes. Buscar alternativa ou buscar solução. O que você está procurando? Alternativa é arrumar um jeitinho de fazer as coisas funcionar, dar certo, ou seja, o feijãozinho com arroz, né? Ou se você realmente está buscando solução, ou seja, fazer com que a ferramenta, o sistema trabalhe em favor da sua empresa, como realmente deve ser, né? Meu nome é Daniel Oliveira, sou contador independente, eu trabalho com a implantação do sistema ERP Bling e também com o concorrente deles, o Lichtine, né? Eu sou independente, como falei, por isso escolhi esse nome, contador independente. Já trabalhei com múltiplas plataformas de ERP, não somente Bling e Tiny, né? Com implantação dos sistemas como TOTS, Sistema X Dynamics da Microsoft, SAP R3, WS Sistema, bancos de dados relacionais Oracle, plataforma para multinacionais como PeopleSoft, Sistema SAT e por aí vai, né? Mas hoje eu trabalho exclusivamente com o sistema ERP Bling e o Lichtine, pouco mais já de uma década, né? Sou consultor de implantação do Bling desde 2012, bem lá dos primórdios, mesmo quando começou a ferramenta, e do Lichtine desde 2014, né? Então tenho bastante conhecimento aí, além da minha formação acadêmica, né? Eu sou formado em Ciências Contábeis, Técnico e Administração, fiz especialização em Controladoria e Gestão pela Faculdade Trevisan, e a minha formação também em pós-graduação em Controladoria e Gestão pela FECAP e Contabilidade Internacional, MBA também pela FECAP. Então já venho aí ao longo de 35 anos exercendo, né, a profissão também como contador, mas sempre trabalhei com implantação de sistemas ERPs por organizações e empresas por onde passei, né? Eu não tenho formação acadêmica em direito tributário, muitos acham que contador conhece toda a legislação, que ele é a solução dos problemas, e na verdade não, nenhum escritório de contabilidade, tá? Eu não tenho formação em direito tributário, mas eu sou ex-Ernst Young, ex-Price, trabalhei na Ernst Young Serviços Tributários. O meu conhecimento, a minha experiência profissional vem aí resumidamente em 35 anos de atividade, né? Então eu posso falar com bastante propriedade e também estou aprendendo muito, né, nessa questão fiscal e tributária, porque afinal de contas ela passa por constantes atualizações e tantas outras coisas, né? A questão fiscal e tributária, a gente sabe que é um verdadeiro manicômio tributário. Não somente isso, como também o sistema financeiro, que sofre lá suas atualizações. O sistema ERP Bling, Tiny também passa por suas atualizações. Os marketplaces, e-commerce, hubs também passam por suas atualizações. É importante você ter uma pessoa que esteja familiarizada, né, e possa ajudar a sua empresa aí no crescimento organizacional. E isso é eterno. Se não fosse eterno, eu não estaria 35 anos trabalhando nessa atividade. Gestão organizacional é eterno para todas as empresas. É igual música, não tem fim, né? Então, por isso estou nessa atividade aí já faz algumas décadas. E vale lembrar também que muitas coisas que são realizadas aí no sistema ERP, muita gente tenta buscar alternativa, né, ou buscar solução aí em chat GPT, inteligência artificial. Gente, não encontra, tá? O que nós temos é verdadeiro manicômio tributário, né? É importante você ter um especialista que possa ajudar a sua empresa. Talvez um dia, futuramente, tenha aí um robô que ajude a sua empresa nesse quesito fiscal e tributário, mas o Brasil é um país fora da curva, tá? Quando se fala em metodologia e atividades fiscais e tributárias, né? Eu trabalho com a implantação do sistema ERP Bling, né? Tanto as configurações completas, né, ponta a ponta dos 14 módulos da ferramenta, como também a gestão fiscal, também a gestão financeira, ao longo aí de mais de uma década de trabalho, enfim.
Aqui eu estou no meu site institucional, você pode entrar a qualquer momento para conhecer, saber um pouco mais sobre os nossos serviços, né? Se inscrever no Bling e no Lichtine também com desconto na sua assinatura, enfim. Hoje eu presto serviço somente com o sistema RP Bling e o Lichtine, somente essas duas ferramentas. O meu carro-chefe de trabalho é o estudo tributário. De nada adianta estudo tributário se não tem uma ferramenta definida, seja Bling, seja Tine. Independente da ferramenta, a legislação é a mesma, né? Então o que muda é a forma de configurar, é o contexto de modo geral. E também o dashboard do Bling, né? Aqui estou falando mais especificamente em gestão financeira. O Bling vai além de uma DRE, tá? Ele tem os dashboards lá para ajudar os empresários na tomada de decisão através de gráficos e comportamento da sua empresa, né? O Lichtine não possui isso, tá? O que é o dashboard do Bling? É um Power BI dentro do sistema RP Bling para ajudar, né, no entendimento organizacional. O cliente, quando contrata o nosso trabalho, ele marca os atendimentos aqui na agenda online, ele vem aqui 2 horas, né, e marca dia sim, dia não, dia sim, dia não, conforme a gente vai orientando, né, fazer os agendamentos. Eu atendo presencial também, nível Brasil, 4 horas, meio expediente, né, aqui nas redondezas, na região, 8 horas full time. Às vezes fico aí atendendo empresas semana fora, e é claro que as despesas, né, para atendimento presencial, os honorários, custa mais caro, e além das despesas de deslocamento, viagem, passagem, hotel, refeição, transporte e tudo mais, fica por conta do próprio cliente, né? Descendo um pouquinho aqui na minha página, tem uma foto minha aqui de quando eu ainda tinha cabelo preto, né? Depois que eu comecei a trabalhar com o Bling e com o Lichtine, meu cabelo embranqueceu mais, né? Faz parte. E aqui eu tenho uma breve apresentação, onde eu falo novamente que eu atendo as empresas remoto ou presencial. Presencial se prepara, as despesas, né, de deslocamento e viagem ficam por conta do contratante. Quando o cliente contrata via acesso remoto, ele marca os atendimentos na minha agenda online, né? Ele escolhe lá o dia e horário, e um detalhe, o meu relógio ele é britânico, né? Então se o cliente agenda o horário lá no dia 4, 8 horas da manhã, eu começo às 8, termino às 10. Se ele chegar às 9, eu vou considerar 2 horas, quem atrasou foi ele, né? E vou terminar exatamente às 10 horas, porque eu tenho outro cliente após o horário, né? Das 10 ao meio-dia, e eu não posso atrasar o atendimento do cliente seguinte, porque a pessoa não compareceu no horário que ele mesmo agendou, né? Então, acima de tudo, responsabilidades, né? Controle aí a sua agenda, controle o seu cronograma. É o próprio cliente quem vai controlar, né, a agenda e o cronograma e prazos que ele deseja, né, que a ferramenta esteja concluída. Então, pontualidade, como eu falei, meu relógio ele é britânico. Eu gravo os nossos encontros, seja individual para cada empresa ou com a equipe, caso você tenha equipe de profissionais, né, compartilhada. Até ali esses vídeos ficam gravados, armazenados durante 90 dias aqui em uma pasta compartilhada do Google Drive juntamente com o cliente. Ele pode fazer download, ter a salvaguarda na máquina dele e compartilhar com os funcionários dele, enfim, o vídeo é dele, né? Se ele chegar depois de 4 meses, preciso do vídeo, eu já não tenho mais porque a gente faz limpeza aqui, e esses vídeos são pesados, né? Eles têm em média de 500 a 800 megabytes, então é importante que o cliente faça o download e tenha a salvaguarda, porque depois nós não recuperamos, né, esses vídeos se infelizmente ele não baixar. Quando o cliente contrata o nosso serviço, ele vai ter aí um volume de trabalho, né, que nós chamamos também de PCER, que é planejamento, controle, execução e revisão. A coisa que os clientes geralmente não fazem, né, planejamento, eles fazem as configurações de maneira caseira, de maneira como ele entende, como ele acha, e aí no final ele não consegue chegar a conclusão alguma. E aqui a gente faz um trabalho bem planejado, bem passo a passo, para que ele tenha entendimento e consiga dar manutenção e suporte na respectiva ferramenta que ele contratou, né? Isso tende a aumentar o volume de trabalho dele, né? Por quê? Porque além dele cuidar da rotina diária, pagamento, recebimento, pedidos e tudo mais aí do dia a dia, ele ainda tem implantação de sistema, revisão de implantação, migração, atualização, controle, manutenção, treinamento e por aí vai, né? Então isso tende a aumentar o volume de trabalho e depois isso volta numa normalidade na linha do tempo, né? Com o sistema funcionando
operacional implantado. E durante esse PCR é importante que o cliente, né, se ele tem colaboradores, ele defina cargos, separe as tarefas, defina as responsabilidades, capacitação técnica e treinamento desses usuários, porque isso vai contribuir com o próprio crescimento organizacional, especialmente na usabilidade diária do sistema. De nada adianta a empresa ter um sistema configurado, né, funcional, e os funcionários não serem treinados. É a mesma coisa que você ganhar uma Ferrari e pegar aquele volante, aquele painel todo cheio de botões e tudo mais, e você não saber pilotar. Sabendo que a ferramenta pode bater 300 km por hora e de repente você vai se suicidar, né? Então, para uma empresa também precisa saber conduzir, pilotar essa ferramenta, né? E o treinamento é fundamental. O nosso trabalho é baseado em contratação de horas, que é uma forma justa tanto para o cliente como também para nós. Por quê? Porque quanto mais ele precisar do nosso tempo, mais horas ele vai precisar contratar, né? Porque durante um trabalho de implantação, migração, revisão de configuração e suporte, manutenção, atualização de versão, vão surgir complexidades, vão surgir relevância, volume de trabalho, especialmente novas demandas. Isso sempre vai surgir, isso é eterno, né? Então o cliente contrata um pacote de horas, a gente manda um orçamento, um pacote de horas, ele contrata lá 12 horas, 16 horas, 20 horas, enfim, ele vai consumir essas horas. Então se ele contratou 12 horas, gastou 10, ele tem 2 horas de saldo. Contratou 16, gastou 8, ele ainda tem 8 horas de saldo. Contratou 20, gastou 20, ele já não tem mais saldo de horas. Ele pode contratar um novo pacote de horas para ir de encontro com a solução, né, do que ele está buscando. Uma coisa é fato, ou ele busca alternativa ou ele busca solução, né? Então eu recomendo buscar sempre solução. Alternativa é arrumar jeitinho, fazer de um puxadinho para lá e para cá, e as coisas muitas vezes não funcionam. Então a forma justa, porque o cliente vai precisar do nosso expertise, ele contrata horas para poder ter esse atendimento, né? A gente deixa isso muito claro, muito transparente, porque muita gente acha que contratou aí 6, 12, 18 horas, acha que a vida dele está resolvida para sempre. Não, ele precisa contratar sempre mais horas para poder ir de encontro com os objetivos. Nosso trabalho é baseado em 5 fases, né? Fase 1, fase 2, 3, 4 e 5, onde fase 1 são as entradas de recursos, entradas de insumos na organização. Estou falando dos 7 primeiros módulos do sistema: empresa, sistema, cadastro, suprimento, venda, nota fiscal, certificado digital, né? Aqui nas notas fiscais, eu entrego as configurações básicas, né, para emissão de nota dentro, fora do estado, pessoa física, jurídica, consumidor, não consumidor. 2 coisas eu não entrego na fase 1, que é estudo tributário e benefícios fiscais. Isso que o cliente desejar, ele só vai ver onde? Lá na fase 5, que daqui a pouquinho eu falo um pouquinho dela, né? Então, na fase 1, as configurações dos 7 primeiros módulos, os módulos precisam se conversar, precisam se comunicar. Quando ele vai para a fase 2, a mesma coisa, saída de recursos, pedidos, integrações, então serviços, finanças, logística, integrações, importações de dados, contabilidade, SPED, FD, obrigações acessórias e obrigatórias de cada empresa. Tanto a fase 1 quanto a fase 2, os módulos precisam se conversar, precisam se comunicar, precisam gerar massa de dados entre si, né? Se essas configurações não forem feitas de maneira assertiva, de maneira concisa, o sistema não vai gerar informação, né? Então o sistema ele é aberto, né? Ele vai aceitar. Se você fez, você fez. Se você não fez, ele também aceita, né? Então o sistema vai trabalhar de acordo com o que você realmente configurar. O sistema ele é aberto, né? Então os módulos precisam se conversar, precisam amarrar as pontas, precisam fazer com que o sistema seja funcional, seja automatizado, né? Para que você tenha um sistema funcional na sua empresa. Passou pela fase 1, passou pela fase 2, fase 3. São as otimizações dos módulos, né? Aqui entra, né, as integrações com dezenas aí de marketplaces, hubs, e-commerce, o que você tiver para integrar, logística de transporte, etc., né? Contabilizações automáticas, né? Baixas de taxas, tarifas, DRE de maneira automática, especialmente o dashboard do Bling. Então precisa ser feito um trabalho de otimização, passado fase 1, fase 2, para que você você tenha um sistema trabalhando pela sua empresa e não você trabalhando manualmente, né?
correndo o risco aí de paralisação, interrupção, erros inclusive, né? E causar maiores transtornos, né? Afinal de contas, os funcionários, os colaboradores não sabem, de certa forma, classificação financeira, fiscal, controle de estoque, eles fazem essas coisas meio manual, e o que é manual é suscetível a erro, né? Nada melhor do que automatizar o sistema. Fase 4, treinamento. Como eu falei lá da Ferrari no início, não adianta você ter um sistema funcional preparado e as pessoas não saberem utilizar. Então pega lá o departamento de compras, quais são as rotinas, quais são os trabalhos do comprador, qual é o papel de trabalho dele. As pessoas precisam ter clareza qual é o papel de trabalho dele dentro da organização, o que eles têm que fazer. Quando eles não são treinados, eles fazem o que eles querem, o que eles acham, como eles quiserem. Aí a coisa não funciona, porque o que é essencial ser feito, eles deixam de fazer. Aí o sistema deixa de funcionar. Aí o departamento de compras, por exemplo hipotético aqui, transfere a responsabilidade dele para outra área. Deveria ter sido feito antes e não lá depois. Tá? Então é importante que o treinamento seja realizado, né? E aí precisando treinamento em company, presencial, ou seja, via acesso remoto, basta você contratar, a gente realiza o treinamento por competência técnica profissional, por área, por setor, por profissional, né? E por último, o estudo tributário. Só dá para fazer o estudo tributário se a empresa estiver operando, né, dentro da sua normalidade, né, com o sistema funcional e as pessoas sabendo o seu respectivo papel de trabalho. A complexidade aqui é muito grande, tá, gente? Tem gente que acha que é fácil, que é mamão com açúcar, que é só um jeitinho ali, uma configuraçãozinha já está emitindo nota. Sim, o sistema é aberto. Se você configurar as regras fiscais errado, né, dependendo da situação, o validador de emissor de nota fiscal aceita, passa, vai embora. Dependendo do que for, não, ele fala, não, se você não ajustar aqui, eu não autorizo emitir a nota fiscal. Aí você vai lá, corrige, a nota fiscal passa. Se está pagando mais imposto, menos imposto, certo ou errado, o sistema passa, né? E a responsabilidade é da sua empresa, enfim. Então passou pelas 5 fases, maravilha. Nós controlamos, né, as configurações dos nossos clientes em um checklist de controle e monitoramento de cada uma dessas fases, da fase 1 até a fase 5. Né? Então configuramos módulos e submódulos e vamos pontuando em cores de semáforo, né? Verdinho está concluído, amarelo está em andamento, vermelho eu estou chamando a atenção, e é óbvio que o que estiver como vermelho vai dar BO em algum momento, então já deixo claro, transparente, olha, você vai ter problema aqui se não corrigir determinada atividade, porque afinal de contas eu configuro o sistema e dou lição de casa para o cliente concluir. Se ele não concluir, Daniel, não tenho tempo de fazer essa atividade, contrata mais horas, a gente executa, né? É bem simples e bem fácil, assim que funciona, né? Quanto mais precisar, mais horas vai estar contratando para poder ajudarmos a sua empresa aí de encontro com os objetivos, e encontrar solução e não alternativas, né? A questão fiscal e tributária, diante da complexidade, ela é muito grande, tá? Isso aqui não são siglas de agora. Já tem 50 anos isso aqui. Quem conhece, quem sabe, quem trabalha com isso, quem não trabalha não conhece. É claro que vai ter dificuldade de entender se não estudar, se não se empenhar e se não se aprofundar nisso. Mas a grande maioria já conhece, sabe o que é um NCM, sabe o que é um CFLP, sabe o que é ICMS, sabe o que é alíquotas, MVA, IVA, código CERT, exceções às regras, FCP, PIS, COFINS, CST, monofásico, ST, TIP, DIFAL. A grande maioria já ouviu e sabe um pouquinho o que é, só não se aprofundou e não tem conhecimento técnico nisso. E para piorar a situação, vem agora a CBS a partir de 1º de janeiro de 2026, que cada empresa precisa se aprofundar, ou seja, vem mais siglazinhas aí para se preparar para 2030, 2032, 2033. Já é uma realidade na atual legislação societária, fiscal e tributária. E cada empresa tem um cenário que precisa cuidar aqui, a complexidade é grande, né? Essas configurações fiscais na natureza de operação, elas precisam ser elaboradas de uma maneira assertiva dentro do sistema. E a grande maioria faz um trabalho caseiro, conforme a orientação que foi dado, achando que escritório de contabilidade vai ajudar nessa configuração. Não é o papel do escritório de contabilidade ajudar empresa nenhuma. Ele vai dar orientação fiscal e tributária como você deve fazer. O RP é problema seu, é problema da sua empresa, não é deles, né? Então eles passam orientação, mas eles desconhecem Bling, eles não estão
são obrigados a dar consultoria em Bling, e nem o Lichtenstein, e nenhum outro sistema RP, e existe aí milhares de sistemas RPs no mercado, né? Então, é preciso criar uma estrutura, árvore, né, separando dentro do Estado, fora do Estado, produto quando pessoa física, quando pessoa jurídica, se é regime normal, se é simples nacional, se possui ou não substituição tributária, e as suas respectivas regras fiscais e tributárias, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, por aí vai até o ISS, CBS, IBS, e piora um pouco mais ainda, dependendo, né, da atividade da empresa, né? Então, cada estado rege a sua legislação, as alíquotas são diferentes, não são as mesmas alíquotas para todos os estados, os produtos possuem alíquotas diferentes, vou falar um pouquinho disso mais adiante, enfim, e cada empresa precisa conhecer o seu modelo de negócio. Afinal de contas, a regra fiscal e tributária é a mesma, né, do norte ao sul para 27 estados em território nacional. O que muda é o sistema, seja Blink, seja Tiny. A regra fiscal e tributária é a mesma, independente do sistema que você utilizar, né? Então, cada empresa decide qual ferramenta vai utilizar e como vai configurar, né? E o Blink está aí para 1.200.000 empresas. Se funciona para eles, por que não funciona para você? Tem alguma coisa errada, de repente, é na sua empresa e não em 1.200.000 empresas aí que usam essa ferramenta. As configurações fiscais precisam ser elaboradas de maneira assertiva. Como eu falei, Bling, Tiny ou qualquer sistema RP. Origem e destino da mercadoria. Total da mercadoria 10.000, mas tem que sair destacado na nota 11.500 se você tiver uma operação relacionada à substituição tributária. Então, as notas fiscais precisam ser configuradas de maneira assertiva. Precisa fazer o estudo tributário por código NCM e por código CEST de produto, origem da mercadoria, destino da mercadoria, né? Precisa sair lá no corpo texto da nota fiscal a fundamentação legal, né? O decreto, lei, inciso, lei complementar e por aí vai, do estado destino, RICMS-MT, do estado de Mato Grosso. Para esse produto, né, a margem de valor adicionado, o IVA, né, é 53,86 para Mato Grosso. Pode ser que para o estado de Minas Gerais seja 74,36. Pode ser que para Rio Grande do Sul seja 40,30. Cada estado rege a sua legislação, né? As suas alíquotas respectivas, pode ser 7, pode ser 12, pode ser 17, pode ser 18, pode ser 19,5, pode ser 20, pode ser 22. Cada estado é uma regra diferente, por isso se chama manicômio tributário, né? Empresa que faz o estudo tributário consegue uma redução da carga tributária dentro da legalidade fiscal. Então, uma empresa que reduz a carga tributária em míseros R$ 2.500, não é só R$ 2.500, é R$ 2.500 multiplicado por 12 meses, R$ 30.000. Esse dinheiro aqui, gente, olha, faz falta no fluxo de caixa de qualquer empresa, tá? Então, às vezes a empresa gasta 10.000 de consultoria, um exemplo hipotético, né? Ela ainda saiu no lucro, porque se ela poupou 30, ela ainda saiu com 20 no lucro, né? Os empresários não enxergam isso daqui, é o que eu estou querendo dizer, tá? Eles desconhecem isso daqui, por isso eles pagam mais imposto sem saber por que está pagando, né? Esses mesmos R$ 2.500, em 5 anos, 60 meses, são R$ 150.000. Isso faz falta no fluxo de caixa da empresa. O que uma empresa faz com R$ 150.000 se ele poupou R$ 2.500, né, a cada mês, né? No mínimo ele vai trocar 1 ou 2 veículos populares da frota dele. Não sei quanto custa um veículo popular, mas melhor do que jogar no ralo esse dinheiro, né? E a grande maioria paga imposto sem saber o que está pagando e reclama da carga tributária porque não fez o trabalho, a lição de casa. E cada empresário precisa, né, praticar as análises da TRE, né, falar esses conceitos, esses termos técnicos que contadores, escritórios de contabilidade não ensinam e não explicam, especialmente quem está no Simples Nacional, tá? DRE, RBT, RBA, alíquota efetiva, alíquota nominal, redução, base de cálculo reduzida. O empresário precisa saber se ele tem lucro, se ele tem prejuízo. Se ele tem prejuízo, ele precisa saber ainda mais, porque é baseado no resultado que ele vai tomar a decisão, né? Então, se ele desconhecer essa informação, é questão de tempo para a empresa dele ter um colapso, né? E os escritórios de contabilidade, de certa forma, não oferecem consultoria, né, para ninguém nesse sentido, porque é muito cômodo para um escritório de contabilidade gerar lá a guia de recolhimento e falar: toma, está aqui seu imposto a pagar, cliente, né, contribuinte. Ele só pegou arquivo XML de entrada, de saída, jogou no sistema dele, gerou a guia e falou: toma, seu imposto está aqui, ó. Será que ele está pagando imposto mais? Está pagando imposto menos? Será que ele está pagando certo? Está pagando errado?
né? Isso eles não explicam, eles não falam. Eu também sou contador de profissão, gente, e venho também do segmento, e não é que eu não gosto de contador, não, eu adoro conversar com eles, eu adoro me atualizar também com eles, né? Conhecer, aprender mais com eles, né? Mas eu gosto que eles façam a coisa certa. Afinal de contas, eu trabalhava na Ernst Young, né, serviços tributários, e meu trabalho era auditar contadores, né? Eu só gosto que eles façam a coisa certa, e eles são muito amigos meus, e eu gosto muito do trabalho deles e reconheço, né, a dificuldade que é ser um empresário e ser um contador aqui no nosso país, né? Essa é a apresentação inicial que eu passo. Importante você que tem o sistema ERP Bling configurado na sua empresa, né? Mesmo que você já tenha configurado alguma coisa, é importante, né, que eu revise, que eu valide essas notas fiscais, né, essas configurações de modo geral. Porque se o seu sistema não estiver funcional, né, é óbvio que você vai ter problema na gestão dessa ferramenta. Então, por mais que você tenha realizado alguma coisa, utilizou-se de algum profissional aprendiz ou configurações caseiras, né, eu preciso validar essas configurações. É meio que fazer uma auditoria de configuração, para que eu possa atestar, para que eu possa validar as suas configurações e nós irmos em busca de solução e não de alternativas, né? Então, se a sua empresa não pratica isso daqui, por exemplo, né, no sistema RP Bling ou também no List Tiny, né, o manifesto de nota fiscal de entrada, e a grande maioria não sabe fazer isso, e quer que o sistema funcione, né? Se ele não estiver familiarizado com isso, é óbvio que ele tem problema com o sistema, que ele tem que estar lá vinculado com todas as suas respectivas notas fiscais de entrada e ter feito um manifesto de nota de entrada de maneira concisa, de maneira assertiva, para que o sistema realmente seja funcional. Meu nome é Daniel Oliveira, contador independente. Espero que você tenha gostado um pouco desse vídeo. Precisando de uma consultoria direcionada para a sua empresa, entre em contato através aqui do linkzinho aqui embaixo. Se inscreva no Bling, curta aqui o nosso vídeo para nos ajudar também a disseminar um pouco mais aí o nosso trabalho. E até um próximo vídeo e eu aguardo o seu contato. Até logo.